E disse Deus: o povo é um, todos têm uma só maneira de falar. Eles começaram uma obra e nada nem ninguém os fará desistir agora. Tudo o que eles pensaram em fazer, eles vão conseguir. Aí vem Jesus e diz assim também: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade que está dividida contra si mesmo não subsistirá. Depois volta Jesus a dizer e diz assim: quando dois ou mais concordam aqui na terra e eu concordo no céu, tudo aquilo que eles pedirem lhes será feito segundo a minha vontade. Tudo que eles atarem aqui será atado no céu, tudo que eles desatarem aqui será atado no céu. E aí continua o apóstolo Paulo e vem com essa frase para terminar aquilo que nos leva a pensar em algo hoje. Procure manter a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Procure manter a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Porque só existe um corpo, só existe um Espírito, assim como uma só esperança na qual vocês foram chamados, segundo a vocação que vocês receberam. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um Pai de todos, que está por em cima de todos nós e que atua, esse Deus que atua por meio de nós e está em nós. Uau! Bom dia, que Deus te abençoe. Primeira coisa que eu queria conversar com você é o seguinte: há uma diferença muito grande entre aquilo que nós propomos fazer e nós não estamos de acordo com as pessoas que nos cercam. Porque tudo que você se propuser a fazer, e se você estiver de acordo, não vai ser impossível. Por quê? Porque existe uma só língua, existe o mesmo sentido, existe o mesmo falar, existe o mesmo espírito que guia a todos, e essas palavras, esse mesmo falar, foi o que aconteceu lá na época da Torre de Babel. Os homens, ao invés de usar isso para o lado bom, essa unidade, o que ele fez? Ele fez com que as pessoas, ao ver que as pessoas estavam crescendo e queriam fazer uma torre tão alta e serem como Deus de novo, o que aconteceu? O Senhor disse: baixamos até a terra e vamos fazer o seguinte, vamos confundi-los com as línguas e eles, cada um irá para o seu canto. Ou seja, quando não falamos a mesma coisa, quando não entendemos a mesma coisa, quando não sabemos os propósitos, não temos os mesmos propósitos, há divisão. Então, o que eu quero conversar com você é isso, que todo reino contra si mesmo, se está dividido contra si mesmo, não vai poder subsistir. Porque o grande problema hoje nos teus projetos, nos meus projetos, são as divisões de pensamentos e palavras. São divisões na unidade. Porque existe uma diferença muito grande entre união e unidade. A união, o que você vai ver? A união são as partes estão juntas, mas não necessariamente têm a mesma essência. Eu estou unido, mas eu não tenho a mesma essência. Se você for pensar, a União Europeia, a união dos países da Comunidade Europeia, eles estão unidos, mas nem sempre estão em unidade. E é por isso que eles nunca conseguem fazer as grandes coisas, conseguem fazer algumas coisas quando estão de acordo. Por quê? Lhes falta unidade. E o Senhor quer dizer hoje para mim e para você, que você e eu, que nós tenhamos unidade. Não adianta nada de avivamento, não adianta nada de jejuns, de oração, se nós, nos nossos projetos, não conseguirmos entender que há que haver uma só essência, uma só unidade. O que é unidade, então? A unidade nada mais é do que quando partes diferentes, somos super diferentes, partes diferentes, então em harmonia, e essas partes, quando estão em harmonia, elas não só estão juntas, mas elas se fazem
um só corpo, uma só essência, um só espírito, um só pensar. Essa é a diferença de união e unidade. Então, nesse momento, o que o Senhor quer trazer para você é que para os teus projetos que você tem nessa semana para realizar, que você busque a unidade. E além de buscar a unidade, você tem que buscar estar conforme a vontade de Deus. Faça os teus projetos, sonhe, medite, faça as contas, faça os planos, mas entenda que tudo que você for fazer, o primeiro ponto é que aquele que está por cima de todos e de tudo, que é o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vai atuar através de nós. Mas para que nós façamos coisas incríveis, nós temos que estar em unidade. Por quê? Quando nós, voltando nos princípios, que quando nós estamos em unidade, tudo que propomos fazer, vamos conseguir. Nada nos vai ser impossível. Os obstáculos não vão parar os nossos planos. Nós seremos capazes de realizar grandes coisas e não vai ter nada que nos impida. E Deus, quando nós fazemos tudo isso, mantemos essa unidade, segundo a sua vontade, Ele dá o aval e diz, ok. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar orando e crendo que eu recebi do Senhor uma palavra para fazer o meu plano. Eu tenho que permanecer em Jesus e tudo que eu for fazer nos meus projetos, nos meus planos, tem que ser algo que eu possa usar dia a dia e eu tenho que ser uma pessoa que pratica esse dia a dia aquilo que o Senhor quer de mim. Eu tenho que guardar e cumprir a palavra do Senhor na minha vida, ser uma verdade e fazer de tudo para que na minha vida o Senhor, quando olhe para mim, seja agradável. Ou seja, a unidade propõe grandes coisas, conseguimos grandes coisas. Se nessa unidade os nossos planos estão de acordo com os planos de Deus, Ele nos ouve. E se nós somos pessoas dignas que fazemos, não somos só falantes da palavra de Deus, nós somos praticantes e Ele se agrada das nossas atitudes, com certeza essa unidade vai vingar. Porque sem unidade vai haver uma divisão da essência, sem a unidade vai ter ruínas, ninguém vai poder se suportar e cada um vai andar para o seu canto. Então peça a Deus, nesse momento, que você quer fazer esse grande projeto na sua vida para essa semana, que haja unidade. E que você, que a sua família, que você, que os seus sócios, que você e as pessoas do seu negócio, que você e as pessoas da igreja sejam um só povo, falando as mesmas palavras, sem divisão, vivendo em harmonia, sem ataques pessoais, sem consumir uns aos outros, para que haja paz no convívio entre vocês, que haja um acordo entre todos nós, que haja um só pensamento, que haja um só parecer e que o Espírito Santo coloque em nossos corações o desejo de saber que o acordo aqui na terra nos trará o acordo nos céus. Eu espero que você tenha entendido hoje a grande diferença de união e unidade. E saiba, nós em unidade, o Senhor Jesus, o nosso Espírito Santo, o nosso Pai de todos, e nós, eles atuando em nós, nós em acordo, como um só povo, com certeza vamos fazer grandes coisas. Acorde nessa palavra, guarde isso para você e use por toda a sua vida, porque com certeza um reino dividido não vai prosperar. E onde houver ataques pessoais, onde houver falta dessa unidade, o Senhor virá e vai confundir as línguas, vai confundir os pensamentos e cada um irá para o seu canto. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer que eu e você andemos direto nas coisas dEle, segundo aquilo que Ele quer, mas vivamos em vitória nessa terra que Ele nos ha posto, até que Ele decida nos levar. Deus te abençoe no nome de Jesus.